Olá, acabamos de ver a dramatização sobre o relato de Vilas Boas da sua abdução. Seria isso verdade ou uma fantasia? Para discutir isso, eu recebo aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, Márcia Cobeiro, que é diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, e Luiz Ricardo Gedo, que é ufólogo e pesquisador espírita. Márcia, o que você acha sobre isso? Você perguntou objetivamente, então eu vou responder objetivamente. Fantasia. Fantasia ou alucinação. Pode até ser, excepcionalmente, um caso de uma disfunção cerebral, onde a pessoa tem uma crise de ausência, e daí ela está aqui em São Paulo e tem aquele apagão. Quando ela aparece, retoma a consciência, né? Ela está na rodoviária do Rio de Janeiro. Ai, como que eu vim parar aqui? Ela não sabe explicar o que aconteceu durante esse apagão, então ela fantasia a realidade. Mas certamente, ou alucinação ou uma crise de ausência interpretada de maneira fantasiosa. Luiz Ricardo, fantasia ou verdade? Verdade, né? O caso Vilas Boas, inclusive, foi parar no projeto Livro Azul, da Força Aérea Americana. E anos depois, né, quando o caso do Barney e Betty Hill, né, o caso da abdução do casal, né, eles vinham para New Hampshire, ali do Canadá, né, uma nave os pegou, depois deixou, até o caso do mapa, mas é outra história, o caso da fita radar da base de Fez também comprovando o caso. Mas no caso Vilas Boas, apesar de um caso antigo, né, bem antigo, as pessoas que investigaram o caso já faleceram. O último que chegou a revisitar o caso foi um psicólogo, agora o primeiro nome eu não vou lembrar, o sobrenome Trigo, e teve com Vilas Boas, com o irmão dele, né, com a família. É curioso, né? Foi um dos primeiros casos de abdução conhecidos a nível mundial. E é interessante, né? Os vestígios físicos que ficaram no local, né? A marca do trem de pouso do objeto indicando que algo muito pesado havia descido ali, a radiação residual que tornou o solo estéril, né? Nunca mais nasceu nada ali, né? Nenhum tipo de erva, ou mato, ou o que seja. As manchas que surgiram no corpo dele, os sintomas de uma leve exposição à radiação. Depois o distúrbio psicológico, né? Ele muda por completo. Né? Era uma pessoa extrovertida, alegre, gostava muito de sair à noite para festas, para bailes. De repente a pessoa muda, né? Se tornou recluso, mesmo depois de casado, e continuou recluso. Né? Aquilo lhe causou um trauma também. Márcia, como explicar essas consequências que esse caso teria deixado no Vilas Boas? Poder despótico que o psiquismo tem sobre o organismo. Se em vez de estarmos falando de naves extraterrestres, estivéssemos falando de piolho e projetando imagens de lêndias, de uma cabeça tomada de piolho e crianças coçando a cabeça, em pouco tempo todo mundo aqui no estúdio, ou até mesmo em casa que estivesse assistindo o programa, começava a coçar a cabeça. Então, algo que impressiona o cérebro faz com que o cérebro atue sobre qualquer parte do organismo, provocando úlcera, hipertensão, e vários sintomas, erupções cutâneas. O cérebro é capaz mesmo de suprir, né, uma função, deixando de alimentar uma determinada região da pele e causar necrose. Então, é o sistema nervoso central que comanda o cérebro. E o cérebro, impressionado por algo emotivamente muito forte, somatiza no organismo, causando palidez, desmaio, taquicardia, falta de ar, até mesmo um ataque cardíaco e vários outros sintomas que os médicos, hoje no primeiro semestre de medicina, sabem que são sintomas físicos, mas originados por causas psíquicas, que são o que a medicina hoje chama, né, de doenças psicossomáticas, somatizações de emoções. Luiz Ricardo, a gente viu que o caso tem uma riqueza de detalhes muito grande. Sim. Mas uma coisa que impressiona é que ele, trabalhando 2 vezes com o irmão, tinha visto algumas coisas estranhas e depois ele foi trabalhar sozinho de novo, sem medo nenhum. Me parece que é um motivo para ele poder
talvez contar essas histórias sem que tivesse alguém que desmentisse? Não, porque conversando com esse psicólogo hoje, infelizmente já falecido, o problema foi algo familiar, seria algo chato de relatar, né? Mas por esse motivo ele foi trabalhar durante a madrugada. Ele falou para as pessoas que era por motivo de calor, mas não era um outro motivo pessoal, familiar. Mas ele realmente teve com o irmão, ele presenciou coisas estranhas. O problema é que o controle de tráfego aéreo naquela época era paupérrimo. Hoje no Brasil é muito melhor, né? Então qualquer objeto que adentrasse o nosso espaço aéreo, a chance dele passar despercebido seria enorme, né? O caso que eu falei, do caso da Barney Betty Hill, que a Betty conseguiu, né, a fita radar da base de fez comprovando a entrada de um objeto não identificado no horário em que eles foram pegos e depois, no mesmo horário, é captado o objeto deixando o espaço aéreo, né, no momento que eles foram deixados ali. No Brasil, infelizmente, não acontecia isso, né, mas realmente a experiência dele foi muito forte. Né? Não é uma experiência comum, ainda mais para uma pessoa do campo, que está acostumada a trabalhar no campo, né? Ver uma aeronave totalmente desconhecida, seres desconhecidos, né? Ser levado à força dentro do veículo, né? Ter relações sexuais, o que indica que esses seres devem ser muito similares a nós para que haja paridade cromossômica, né? E fora os vestígios no local, né? A marca no solo, né? E a esterilização do solo. Sim. Né? Você falou uma coisa curiosa que a gente viu na matéria também, que foi a relação sexual que ele teria tido com uma extraterrestre. Você acha isso possível, Márcia? Olha, desde que se fala de que naves extraterrestres vêm, né, aqui na Terra de outras galáxias, né, de outros lugares mais distantes, a finalidade é sempre a mesma. Pesquisa genética e ver, né, e ver o nosso nível de inteligência. E sempre sai essa questão de ter relações sexuais com os seres humanos. Abuso sexual, para quê? Para gerar filhos? Não, porque não tem nenhum caso de filho de ET. Porque sempre que alguém, uma mulher, diz que engravidou de um extraterrestre, quando a criança nasce, vai fazer todos os exames de DNA, qualquer coisa, nunca comprovou nada fora do nosso globo. Agora, se vocês me dão licença um minutinho, eu queria desvirtuar um pouco o foco da discussão. Em vez de ficar só em cima do caso aí do Vilas Boas, para haver uma abdução, tem que comprovar primeiro, né, que as naves extraterrestres venham. Então, o citado aí projeto do Livro Azul, que enumera uma série de casos que aconteceram no mundo inteiro, vários casos já foram arquivados, se achando a explicação de que eram voos, né? Voos não, aviões, que ainda estavam em testes e que tinham que navegar abaixo do que os radares poderiam captar, eram projetos secretos, então, por isso que ninguém sabia do que se tratava. Então, vários casos já foram arquivados. Os casos que ainda não foram arquivados estão lá com o carimbo, vamos chamar assim de carimbo, OVNI. O que é OVNI? Objeto voador não identificado. Então, se os especialistas dizem que é objeto voador não identificado, ninguém tem o direito de afirmar que são naves extraterrestres, porque naves extraterrestres são objetos identificados. E se é objeto voador não identificado, é errado afirmar que é uma nave extraterrestre. Luiz Ricardo, eu quero que você comente um pouco sobre isso, também sobre as relações sexuais que eles teriam tido e qual seria o resultado disso. Mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente já volta.
Olá, estamos de volta discutindo o caso Vilas Boas de abdução. E eu deixei uma questão para o Luiz Ricardo no bloco anterior sobre estas questões dos objetos não identificados e também sobre a reprodução sexual entre alienígenas. Seria possível, Ricardo? Se houver paridade cromossômica, sim, não há por que não. Tudo é caso de paridade, de compatibilidade genética. Tá? Agora, vamos corrigir uma série de equívocos aqui. Primeiro, uma aeronave, mesmo experimental, não pode voar a baixa altura. Se ela é experimental, ela tem que ser acompanhada pelos radares, monitorada por radares. Vamos pegar 2 exemplos. X-15, é uma aeronave hipersônica. SR-71, ou Pássaro Preto, ou depois ele se transformaria num avião espião. Sua missão era monitorar as transmissões radar, transmissões rádio, feita pelo sistema de defesa da antiga cortina de ferro, principalmente Rússia. Então, todas essas aeronaves têm que ser, elas não podem voar abaixo da cobertura de radar, em caso de acidente. Um exemplo simples. Tanto é que tanto durante a soltura da aeronave, ou na decolagem, porque o SR-71 conseguia decolar do solo, o X-15 não. Ele era liberado da asa de um bombardeiro B-52, também eram acompanhados por aeronaves que monitoravam tanto o pouso como a decolagem. Então, isso não acontece. Segundo, o primeiro relatório da Força Aérea Americana, na segunda metade dos anos 40, chegou à seguinte conclusão: que a Terra estava sendo visitada por veículos de procedência não humana. Foi a primeira conclusão do relatório da Força Aérea Norte-Americana. Por medo de um pânico da população norte-americana, quiçá, talvez até a nível mundial, esse relatório não foi aceito, foi destruído. O próprio capitão Eduardo Ruppelt, aí já na década de 60, numa reunião com generais da Força Aérea Americana e agentes da CIA, mesmo fala de oficiais da Força Aérea Americana que queriam divulgar essa conclusão, de que eram veículos não nossos, e isso novamente voltou a ser negado, pelos mesmos motivos. Então, o que se criou foi uma zona de conforto, o que é um objeto voador não identificado. Tanto é que, numa das normas editadas pela própria Força Aérea Americana, se por um acaso um piloto em sua aeronave sinalizasse com as luzes do avião em direção àquele objeto e ele respondesse, ele não poderia divulgar isso. Isso está em norma de procedimento da Força Aérea Norte-Americana. Márcia, esses relatos e casos lhe convenceram? Olha, enquanto cientista, a comunidade científica tem que levantar a hipótese de que a Terra não pode ser o único planeta onde tenha vida inteligente. Certamente, no universo tão grande, a Terra é uma cabecinha de alfinete dentro da Via Láctea, que é uma cabecinha de alfinete dentro do imenso universo. Então, certamente, tem que existir vida inteligente em outros planetas. Só que as distâncias, em ano-luz entre essas civilizações inteligentes é muito grande. É muito grande. Então, mesmo supondo que eles teriam tecnologia tão mais avançadas do que a nossa e que sejam imensamente superiores a nós, seres humanos, em tudo, e daí é que fica mais estranho ainda. Tão inteligente, tão avançados, tão superiores, e precisaram esperar tantos milhões de existência da vida humana na Terra para ficar ano após ano, século após século, vindo aqui para ter relações sexuais, para colher material genético e para fazer testes de inteligência, e nunca caminha nada além disso. Nunca trouxe benefício nenhum para a espécie humana. Repito o que eu já disse num outro programa anterior, não ajuda a nossa ciência a avançar, nós não estamos conseguindo curas para doenças. Eu acho que a ciência tem coisas mais importantes para se ocupar, que é salvar o planeta Terra, que é salvar e melhorar a qualidade de vida da espécie humana,
do que ficar se preocupando com o que está acontecendo com uma vida inteligente lá num outro planeta, quase que impossível pela distância em anos-luz de se comunicar Lúcia com a Carmo. Terra. Aproveitando então o posicionamento da Márcia, eu queria saber qual seria o objetivo dessa relação sexual, que se teria alguma relação com esse objetivo de nos ajudar ou não? Bom, primeiro vamos corrigir novamente alguns equívocos. Primeiro, não todos os casos ufológicos envolvem abdução e relação sexual, né? Isso corresponde às abduções em si a menos de 10% e a interação sexual a menos de 5%. Né? Então, o que infelizmente se faz, com algumas pessoas no meio fazem, é colocar mais esse tipo de caso porque existe uma maior dramaticidade. Né? Ainda se tenta se chocar para se impressionar e atrair atenção. Eu, apesar de ter programa de rádio, né, já tive programa de TV aqui, eu não gosto desse tipo de abordagem. Né? Eu sou inimigo disso. Agora, a presença deles aqui, como eu relatei anteriormente, já está registrado em documentos antigos, no Museu Smithsonian, no Museu de Istambul, na Turquia, existem documentos mostrando o mapa de Piri Reis, que é um mapa feito de órbita. Mas o caso específico da relação sexual, teria algum motivo? Bom, aí, meu amigo, fica difícil, né? Nós temos várias raças que vêm até aqui, com os mais variados objetivos. Algumas simplesmente têm interesse na geologia do planeta, alguma coisa na forma de vida aqui, e mais nada mais do que isso, evita um contato com o ser humano, que aliás é a maioria. Né? Com relação à tecnologia deles não ser usável, também não é verdade. A Alemanha nazista desenvolveu os mísseis, né? Foram os avós dos nossos mísseis atuais, as V1 e V2, vieram de uma origem externa esse conhecimento. Dito pelo próprio Hermann Oberth e pelo próprio Wernher von Braun, que é o pai, né, da tecnologia espacial nos Estados Unidos. Né? Não podemos esquecer, né, que o Saturno V, que foi o veículo que levou o homem até a superfície da Lua, né, é derivado dessa tecnologia alemã que vem de origem externa. Isso ele mesmo disse. Né? Então, existe sim um aproveitamento disso, tanto é, né, que o que se busca em cima desses veículos é a tentativa de captura para através de um método de engenharia reversa, tentar se descobrir como isso funciona. Agora, eu acredito que seres extraterrestres nos monitorando devem nos conhecer muito bem. Que, por exemplo, se eles passarem uma cura para a AIDS, isso pode ser tranquilamente transformado numa arma bacteriológica ou biológica. Nós sabemos disso, mas é só olhar a história da energia nuclear no planeta. Qual foi o primeiro uso da energia nuclear no planeta? Né? Ao contrário do que se fala, os cientistas liderados por Oppenheimer queriam o uso da energia para libertar a humanidade, para o progresso da humanidade. Ao contrário, foi-se usado isso o quê? Em duas bombas atômicas. Obrigado. Tá? Márcia, atualmente parece que a Igreja Católica e também alguns governos estão se abrindo para a ideia de seres extraterrestres, assim como você admitiu agora há pouco. Sim, né? seria absurdo. A gente, na sua opinião, estaria pronto para esse contato, apesar de você acreditar nessa distância? Eu peço para você responder daqui a pouco, a gente já volta. Vilas Boas se sentiu extremamente atraído pela figura. Acabaram tendo relações sexuais. No dia seguinte, Vilas Boas foi ao médico
e foi constatado hematomas e uma leve intoxicação por radiação. Olá, estamos de volta com Mistérios, discutindo sobre o caso Vilas Boas. E no bloco anterior eu deixei uma questão para a Márcia, porque a Igreja Católica e alguns governos estão se abrindo para a possibilidade de vida extraterrestre. Márcia, o que você acha sobre a possibilidade de um contato, apesar de não acreditar que ele seja possível por conta da nossa distância? Bom, primeiro eu acho que não é questão de que estão se abrindo, porque nunca se pode negar, até do ponto de vista que você citou aí da Igreja Católica, se a Igreja Católica diz que Deus criou todo o universo, por que a Igreja Católica iria afirmar que criou todo o universo em vão e que no universo inteiro teria vida inteligente só no planeta Terra? Então, esta questão não pertence à Igreja Católica. A Igreja Católica e as outras religiões têm que se cuidar da doutrina sobrenatural. Então, está apenas acompanhando os avanços da ciência. A ciência afirma que deve existir vida inteligente em outros planetas, em outras galáxias, então a Igreja acompanha a verdade científica. Agora, o que eu lamento muito sempre nessas discussões é que vocês veem que a espécie humana, nós, os seres humanos, sempre somos colocados como criaturas inferiores, menos inteligentes. Os extraterrestres são mais inteligentes, os espíritos são mais inteligentes. Nós dependemos de tudo de lá de fora. Gente, não podemos subestimar a inteligência humana tanto assim. O ser humano é inteligente, tem grandes pensadores, tem grandes pesquisadores. A ciência genética, seja qual for outros ramos da ciência, como ele citou aqui, da física, da astrofísica, a ciência evolui. Nós temos gênios, seres humanos muito inteligentes. E é uma pena que cada vez que se fale da inteligência humana, sempre venha mais civilizações anteriores eram mais inteligentes, mais seres extraterrestres são mais inteligentes. Eu acho que a espécie humana é muito inteligente e tem a capacidade de chamar para si a responsabilidade de construir esse mundo e transformar esse mundo num lugar mais justo e melhor de se viver para todos. Luiz Ricardo, parece que a gente entrou no consenso, né, sobre a existência de vida extraterrena. Mas quais seriam os objetivos claros desses contatos? São várias as possibilidades ou a gente sempre são ligadas a uma ajuda exterior? Não, são várias as motivações para o contato, são várias as mensagens. De início, existia uma grande preocupação com a destruição da Terra através de uma guerra nuclear, a preocupação deles com relação a nós, ao uso da tecnologia nuclear. Chamar a atenção do ser humano para isso, o risco que nós corríamos. E isso é verdade, tanto é que em 62, na crise dos mísseis de Cuba, por muito pouco, se ali não houvesse um presidente Kennedy e do outro lado um Nikita Khrushchev, premier da Rússia, talvez nós não estivéssemos conversando aqui hoje. Então, eu concordo plenamente com o que a senhora disse, né? Eu acho que a humanidade tem todo um potencial. Agora, nós corremos um grave perigo no momento pelo seguinte, né? A humanidade está crescendo muito tecnologicamente sem uma ética e moral para nortear isso. Então, nós estamos numa fase muito perigosa. Né? Hoje, por dinheiro, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive destruir uma nação. Se isso for economicamente interessante ou viável. Se eu estou mentindo, basta ver as condições climáticas do planeta hoje. Não, nós estamos acabando com o planeta hoje. Agora, com relação a eles serem intelectualmente superiores a nós, isso é óbvio. Né? Se eles conseguem vir de lá até aqui, né, isso já implica num grau tecnológico científico muito superior ao nosso. Né? Nós pegamos os nossos foguetes aqui, muita gente não sabe, a propulsão a foguete já é considerada obsoleta desde 1960.
né? Usamos por falta de coisa melhor. Hoje já está se desenvolvendo uma série de propulsores novos, são os propulsores espaciais elétricos, ou motores iônicos ou a plasma, que não há tempo de explicar o que é, né? Para que os nossos veículos espaciais possam, né, ter um desempenho melhor, né, chegar ao seu objetivo mais rápido, expondo menos os astronautas à radiação cósmica, à radiação solar, que traz catarata, cânceres, esterilidade, uma série de coisas. Né? Hoje os nossos astronautas estão na ISS, né, fazendo períodos prolongados de permanência, né, já como um ensaio para um voo futuro a Marte, né, que deve levar aí, pelo menos de 6 a 8 meses de voo. Luiz, Ricardo, obrigado. Márcia, agora você pode começar as suas considerações finais. Eu sempre sou otimista nas minhas considerações finais, né? Se um dia se provar que vai ser possível essa comunicação extraterrestre, intergalaxial, interplanetária, né? Não vejo por que a espécie humana ter medo de nada, porque criaturas tão mais desenvolvidas do que nós, tão mais inteligentes do que nós, o mínimo que nós podemos esperar delas é que não aniquilariam a Terra e que não destruiriam a Terra. Lembra do filme Jornada das Estrelas, né, do Sr. Spock, que é tão amistoso lá e que vem de outro planeta? Quiçá um dia possamos, então, conviver todos amistosamente e sempre procurando o bem para todos. Luiz Ricardo. Eu acho que para o contato definitivo, que vai necessitar, muita gente me pergunta, né, quando isso vai ocorrer. Eu acredito quando a humanidade atingir uma maturidade maior. Né? E uma das coisas que vai fazer isso é o conhecimento. Né? O conhecimento te leva à liberdade. Então, hoje, muita gente ainda tem medo quando vê um veículo espacial de outro planeta, qualquer coisa assim. Existem superstições, até religiões envolvendo isso. Agora, com o tempo, com a evolução humana, com o crescimento, né, do conhecimento humano, né, sem dogmatismo, porque o dogmatismo, né, ele engessa a ampliação da consciência humana. Sempre foi assim. Né? Então vamos crescendo, eu acho que o futuro, o ideal será a união da religião e da ciência, né? E aí eu tenho certeza que nós vamos caminhar a passos largos, né? Isso vai ser muito importante para a ampliação, né, do aumento, né, da consciência da humanidade. A humanidade vai ter uma melhor noção da sua posição em relação ao universo. Se nós não somos os mais adiantados, com certeza também não somos os mais atrasados. Né? Como disse o mestre, né, deuses não são feitos da noite para o dia. Todos crescem, evoluem, né? E um dia, como civilização, né, vai se mudar de estágio, quem sabe, né, morre-se. Né? Isso só o futuro vai dizer, né? Nós estamos ainda engateando nessa área, mal sabemos o que é o universo. Né? 94% do universo nós não sabemos nem o que é, só Muito conhecemos obrigado. 6%. Obrigado, Luiz Ricardo, obrigado, Márcia, e obrigado vocês. E aí, quais as questões que faltaram ser discutidas? Eu quero saber a sua opinião nas nossas redes sociais, no nosso vídeo no YouTube e também pelo e-mail mistérios@tvmundomaior.com.br. Grande abraço e até o próximo programa.